Fala pessoal do sétimo ano, bom dia, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? E aí, estudando muito? Essa é a pergunta que não quer calar. O que vocês estão fazendo aí na casa de vocês? Estão sabendo organizar o tempo de vocês? Estão sabendo se planejar para poder aproveitar todo o tempo que vocês estão tendo? Então vamos lá. Espero que a resposta seja sim, que vocês estejam conseguindo fazer tudo isso. Gente, seguinte, eu disponibilizei para vocês na plataforma uma resolução do nosso último conteúdo, tá? Que envolvia rotas comerciais, né? O mercantilismo, a expansão do comércio na Europa. Foi o último assunto que a gente conseguiu trabalhar em sala de aula, né? Antes de ir para casa. E para poder ajudar vocês, eu entendi que a melhor maneira da gente conseguir adiantar essas páginas que faltam, a página 26, 27, 28, se eu não me engano, e 29 também, né? Que são as nossas últimas páginas de conteúdo do terceiro tema que o livro propõe pra gente. Eu vou tentar ajudar vocês por aqui, tá? Via vídeo mesmo, eu acho que é uma maneira interessante da gente se aproximar e vai ficar bem parecido com a nossa aula no dia a dia, né? Como eu daria essa matéria para vocês também. O único, porém, é que eu vou ter que ser um pouco mais rápido e um pouco mais objetivo explicando para vocês aqui via vídeo, ok? Então tá, se vocês puderem, quando estiverem acompanhando essa videoaula, abra na página 26 que nós vamos trabalhar o conteúdo de colonização e ocupação do território. Que, gente, é bem simples, não tem nem muita coisa para poder falar, porque vocês conhecem a história do país onde vocês moram, né? Assim eu espero, né? A gente sabe que o atual território brasileiro é resultado de anos de exploração e de modificações de outras pessoas que vieram para cá, né? Nós sabemos quem foram essas pessoas, tá? Sabemos que em 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral, né, chegou ao território que hoje a gente entende que é a área de Porto Seguro, no estado da Bahia, né? E a partir de então houveram várias transformações no nosso território. Nós sabemos disso, né? Esse processo de colonização, ele teve suas vantagens e teve suas desvantagens, né? A gente classifica como vantagem a medida a medida que ele ia evoluindo, se tornando mais denso, ele trouxe ao Brasil uma evolução de certa forma, né? Ele trouxe a possibilidade do Brasil começar a produzir coisas que ele não produzia antigamente. Mas nós sabemos também que tem um lado ruim nisso tudo, né? Os indígenas que moravam, por exemplo, já, eles sofreram um processo de destruição em massa, né? Foi uma coisa absurda o que aconteceu com os índios, né? Aqueles que se recusavam, né, que resistiam às imposições dos colonizadores, eles eram torturados, mortos, também, de certa forma, escravizados, né? Mas nós sabemos também que a principal fonte, né, de destruição, né? O que eles buscavam aqui? Eles queriam muito o pau-brasil, nós sabemos disso. E a Mata Atlântica também oferecia alguns corantes naturais, né, extraídos de casca de árvores, folhas de árvores, que eles também tinham muito interesse, que era um material muito valioso no mercado europeu. Então eles começaram a explorar o Brasil indiscriminadamente, né? Tornaram esse território aqui o quintal de suas casas, né? E foi assim que o nosso processo de colonização começou. Nós já sabemos desse ponto, na verdade, né? Então nós sabemos também que a cana-de-açúcar teve um processo muito rápido de ascensão e se tornou rapidamente um dos grandes fatores econômicos do Brasil, né? Nós começamos a exportar cana-de-açúcar, a produzir internamente muita cana-de-açúcar. E nessa época nós éramos referência também nessa exploração e exportação de cana-de-açúcar. Sabemos que só a partir do século XVI, né, com a ampliação dessa atividade econômica, os portugueses entenderam que era hora de inserir uma nova mão de obra de trabalho. Não era mais interessante ficar somente com os índios. E foi aí que nós começamos também, infelizmente, né, a importar mão de obra escravizada da África, né? E aí houveram essas grandes transformações, a produção realmente aumentou, mas com um preço que a humanidade teve que pagar, que é um capítulo triste da nossa história, né? Sabemos que pessoas foram escravizadas, como eu sempre falo com vocês em sala de aula, é um capítulo triste, né? A humanidade deve a essas pessoas muito, né? Porque nós sabemos que foi um episódio que deve ser lembrado, claro, porque faz parte da nossa história, mas não com alegria, né? Beleza, gente? De certa forma também nós poderíamos começar a falar sobre os primeiros limites territoriais do Brasil.
E aí que eu vou me concentrar um pouco mais com vocês, porque esses limites territoriais são de grande importância para a nossa matéria, tá? Nós vamos começar com, entre eles, um principal pra gente aqui vai ser o Tratado de Tordesilhas, tá? Vamos começar com o Tratado de Tordesilhas porque ele foi o mais importante pra gente aqui nesse primeiro contexto. Ele dividia as terras a partir de uma ilha dentro do Oceano Atlântico, que é a ilha de Cabo Verde. Então, a partir dessa ilha, 1.800 quilômetros, né, na época era medido em léguas, né, 370 léguas para oeste dessa ilha, se imaginou que teria um meridiano, né, uma linha imaginária. A partir dessa linha imaginária, que ela caía quase no meio do Brasil, se dividiu o quê? A partir dessa linha imaginária, que eu acho que eu vou colocar aqui para vocês, essa foto para vocês entenderem como é que foi essa divisão do Tratado de Tordesilhas, tá? Queria que vocês entendessem a partir da imagem. Foi o seguinte, essa linha, ela estabelecia que a leste ficaria toda a porção de terra pertencente a Portugal e a oeste toda a porção de terra pertencente à Espanha, à coroa espanhola. Isso foi fruto, claro, de vários embates, né? Esses dois países brigaram muito pelo território do Brasil nessa época, né? Então nós sabemos que a partir disso, por exemplo, Portugal, que queria ter o domínio absoluto sobre essas terras, ele estipulou que na sua porção de terra, né, na parte leste da sua terra, ele estipulou capitanias hereditárias. Essas capitanias foram várias divididas aqui no Brasil, e o que vocês precisam saber é que ela aconteceu entre 1534 e 1536. As capitanias hereditárias, elas ocorreram aqui no Brasil. E essas terras eram controladas pela coroa portuguesa. E para essas terras eles tiveram várias organizações territoriais abrangentes para elas, e eles começaram a colocar pessoas para tomarem conta dessas terras. As pessoas que tomavam conta dessas terras eram chamadas de donatários. Os donatários ficavam responsáveis basicamente por estabelecer os interesses da coroa, tá? Então, basicamente, as capitanias hereditárias foi a primeira divisão territorial estabelecida aqui pra gente no Brasil, né? E é importante você lembrar como ela aconteceu, por que ela aconteceu, que foi esses motivos que eu expliquei aqui agora para vocês, tá certo? Logo depois, o nosso livro nos traz outro fator de suma importância, que foram a participação de pessoas pontuais nesse processo de expansão. Primeiro nós temos os jesuítas, né, que o livro traz pra gente. Os jesuítas, gente, eles tiveram um papel fundamental porque você tem que lembrar primeiro no século, tá? Entre o século XVI e o século XVIII, tá? Por meio da catequização dos indígenas, porque você conseguia converter boa parte dos indígenas, que eram um povo, para os portugueses, muito indisciplinado, né? Muito contestador, agressivo, né? Quando você catequizava esses índios, você conseguia ter domínio sobre eles. Então, nada melhor do que trazer ele para perto de você, para você poder explorar ele de uma maneira melhor. O segundo passo que você tem que lembrar é que, além deles, né, eles foram muito importantes porque eles possibilitavam esse domínio sobre a população indígena, a gente tem que lembrar dos bandeirantes. Lembre-se dos bandeirantes. Os bandeirantes são muito importantes porque, nessa época, eles foram decisivos para a expansão portuguesa, dentro não só do Brasil, mas como dentro da América também, tá? Você tem que lembrar disso. Foi muito forte o domínio dos bandeirantes nessa época, né? O que eles faziam? Eles saíam, adentravam os territórios de mata fechada, basicamente, né? Em busca de minerais preciosos, né? Como o ouro, por exemplo. E eles também tinham, além de pegar materiais preciosos e trazer para a coroa portuguesa, eles tinham outro objetivo também, que era caçar índios, tá? Trazer esses índios à força, capturar esses índios para transformar eles em escravos, né? Então os bandeirantes eram as pessoas tipo os justiceiros da época, sabe? Eles iam atrás do ouro, eles iam atrás dos índios, eles eram as pessoas que faziam acontecer nesse sentido, assim, sabe? Nesse contexto, tá? Então eu acho que a partir dos bandeirantes aí, nós temos também um outro contexto de tratado, né? Vocês podem virar a página de vocês na página 28 e vocês vão observar comigo aqui. Economia do território do Brasil. Eu quero destacar para vocês, claro, vai ter um contexto aí de toda
a monetização que aconteceu nesse período no Brasil, mas eu quero que você entenda aqui, por exemplo, o texto refere pra gente o quê? Drogas do sertão. Você vai ler o que significou, você vai ler, eu não vou ler pra você aqui agora, porque você já sabe que eu não gosto de deixar você com todo o conteúdo mastigado, né? Você vai ter que ler um pouquinho também. E eu acho que eu vou me ater aqui dentro dessas duas páginas a falar para você do Tratado de Madrid, né? Que ele delimitou fronteiras, né? Semelhantes às que vigoram atualmente no nosso país, tá bom? Esse tratado levou em conta o princípio da posse do território, né? De modo que as terras ocupadas em Portugal passaram a pertencer oficialmente à coroa portuguesa. Então, olha só, foi um tratado muito importante também, porque ele é basicamente o que a gente tem até hoje, tá? Então você tem que lembrar que a coisa mais próxima de divisão do nosso território que nós temos aconteceu lá no Tratado de Madrid. Beleza? Gente, eu acho que só com isso aqui vocês vão poder fazer a atividade da página 29, tá? Por favor. A página 29 é super importante. Eu acho que finalizando isso aqui, a gente consegue passar para o nosso tema 4 de maneira tranquila. Um pouco antes, claro, eu vou passar para vocês aqui também. Nós temos aqui um negócio interessante para poder fazer. São atividades referentes ao tema 3, ok? Atividades referentes ao tema 3, vamos lá. A gente tem aí, do tema 3, página 36 e página 37. Eu acho que é interessante que nós façamos essa atividade de 1 a 6, tá? Eu vou passar para vocês na plataforma essa atividade. E a intenção é que vocês façam. Eu acho que, lendo esses textos que a gente tem aqui no tema 3, com esse material complementar que eu passei para vocês aqui agora, vocês vão ter total capacidade, né, material, né, para poder fazer isso aí. Conteúdo também, tá certo? Então a minha indicação é que vocês estudem, vejam esse vídeo, estudem o material, leiam todo o material, tá bom? Vai ser muito importante pra gente, tá bom, gente? Simulado nós vamos fazer quando nós voltarmos, então é interessante que nós estejamos prontos, né, quando as aulas voltarem. Então, acompanhe a plataforma, fique ligado no que está acontecendo, debata comigo, interaja comigo no fórum. Eu vou propor também em algum momento fazer uma live com vocês, tá? Só que eu preciso que vocês também se organizem entre vocês também, sabe? Vá no grupo do WhatsApp, combine horário com todo mundo, alguém manda mensagem para mim, professor, nós podemos nesse horário, que eu vou me organizar e conversar com vocês, tá certo? Gente, então é isso, no dia de hoje, né, dia 26/3, quinta-feira, esse é o nosso material proposto, tá certo? Um abraço para todo mundo, se cuidem e estudem, tá certo? Tchau, tchau.